Olá, você que acompanha o Primeira Trave aqui no YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre o Palmeiras 2, São Paulo, um jogo válido pela fase semifinal do Campeonato Paulista, que contou com elementos diferentes daqueles que a gente está habituado a ver das duas equipes, também elementos que a gente costuma ver, uns que deram certo, outros que deram errado. A gente vai se aprofundar bastante nisso. Antes, lembrar você de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, deixar seu like também para ajudar por aqui, compartilhar, claro, com aquele seu amigo que você acha que vai se identificar e também deixar nos comentários, claro, qual foi a sua análise da partida e o que você achou do jogo, tá falado? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro campinho para mostrar, antes de mais nada, como os times entraram em campo, né, as escalações titulares. O Palmeiras do lado esquerdo da sua tela com Carlos Miguel no gol, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires formando a linha defensiva, Andrés Pereira e Marlon Freitas à frente deles, Alan aberto pelo lado direito, Maurício pelo lado esquerdo e a dupla de ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque. Já no São Paulo, Rafael no gol, linha de 4 também atrás, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo Dias. Aqui a gente já chega na decisão que foi a mais controversa, que mais gerou debate entre as duas escalações, que foi a entrada do Luan no lugar do Danielzinho. O Luan serviu como esse primeiro volante sem nenhuma dúvida, e do lado dele então os outros dois meio-campistas titulares, considerados titulares pelo Hernan Crespo, Marcos Antônio e Bobadilla. Na frente o trio formado por Lucas Moura, Caleri e Luciano. Vou começar falando então sobre essa entrada do Luan na vaga do Danielzinho. No momento que estou gravando esse vídeo, né, não há uma versão oficial. Uns dizem que foi questão física do Danielzinho, outros dizem que foi questão técnica / tática. E claro que pode ter sido um pouco dos dois, mas a verdade é que a gente está aqui para falar sobre o que foi de fato em campo, e quais pontos o Luan trouxe que o Danielzinho não traria, assim como quais pontos o Luan não agregou que o Danielzinho agregaria. E a verdade é que ficou bastante nítido que o Crespo de fato aplicou uma estratégia diferente do habitual com a presença do Luan em campo. Eu sempre bati muito na tecla por aqui, quando fiz a análise do São Paulo, que um dos grandes trunfos da temporada vinha sendo não só o Danielzinho e o Marcos Antônio tecnicamente, como também a estratégia aplicada pelo Crespo com eles em campo do ponto de vista tático, que era um meio campo de bastante mobilidade, de muita versatilidade, ou seja, três jogadores que sabem jogar bem com a bola nos pés, que conseguem jogar em setores diferentes no meio, a depender do momento do jogo, da circunstância que o jogo pedia. Ora com o Marcos Antônio ficando mais próximo da saída de bola, ora com o Danielzinho sendo esse cara que recuava, ficava mais perto ali dos zagueiros. E essa movimentação, tanto nesse primeiro momento assim de posicionamento em si, como também de movimentos coordenados, de troca de posicionamento, de invadir o meio espaço, de auxiliar no campo de ataque, tudo isso contribuía bastante para a dinâmica ofensiva do São Paulo, que ajudava a confundir o sistema defensivo como um todo dos adversários. Já com a presença do Luan por ali, inclusive pela característica em si, não é segredo para ninguém que o Luan é um primeiro volante mais próximo daqueles clássicos, né, daquele primeiro volante que a gente conhece mesmo de origem, de ser o cara que fica ali como cabeça de área e pouco se movimenta, pouco troca de posição com o companheiro, de fato um cara mais de contenção ali e de ser o primeiro homem também da saída de bola do que qualquer outra coisa. Então, como eu venho dizendo, na prática o Luan de fato foi esse cara, ele se colocou entre os zagueiros em diversos momentos, ou seja, ele não participava da tradicional movimentação do meio campo. Essa movimentação não existiu enquanto o Luan esteve em campo. Ele se colocava entre os zagueiros, ou seja, ficava ele entre o Arboleda e o Sabino. Os laterais, por consequência, eram bastante liberados, a gente já vai chegar lá, tanto o Enzo Dias quanto o Lucas Ramon. E por não ter, então, por exemplo, no lugar do Luan, alguém como o Danielzinho, que é esse cara que consegue, tem a capacidade de carregar a bola, que faz essa ligação da saída de bola para o setor ofensivo, para os jogadores de ataque, o Marcos Antônio teve que ser esse cara junto na frente, né, desses jogadores do trio formado, né, pelos zagueiros e pelo Luan entre eles. Então aqui, para começar a construção do raciocínio, a gente já tem dois jogadores que ficaram bastante limitados a essa função, a estar nesse momento atrás do meio campo e não poder agregar tanto, mesmo que progressivamente, mesmo que gradativamente, lá na frente,
porque se o Marcos Antônio não aparecesse por aqui, o Luan não tem essa capacidade de sozinho com os zagueiros oferecer muita coisa que levasse a bola muito adiante, ou seja, algum passe ou algum drible de corpo, fugir de algum encaixe de marcação, que nem existiu tanto, né? O Palmeiras deixou esses caras lá atrás um pouquinho mais livres para tocar a bola justamente por eles não terem isso como característica, mas se deixasse o Luan por aqui sozinho, o São Paulo não ia para frente. Então ele ficou por aqui e precisou do Marcos Antônio por aqui. Então só por isso, se você tivesse Danielzinho e o Marcos Antônio ali, os dois poderiam se ajudar a progredir e os dois avançariam gradativamente para fazer parte desse volume. Isso não aconteceu. Você teve o Marcos Antônio por aqui. O Marcos Antônio até fez um bom jogo, tá? O Marcos Antônio, não estou dizendo o contrário disso, mas foi limitado a essa função mais específica, mais rigorosamente restrita a isso. E você, claro, teve o Lucas centralizando por aqui, o Luciano por aqui, os laterais avançando bastante, mas a grosso modo o Palmeiras conseguiu se defender de maneira confortável, porque aplicou nessas duas linhas de quatro, teve bastante dedicação defensiva também, inclusive do Maurício e do Alan, assim como também do Vitor Roque e do Flaco Lopes, né, por aqui, principalmente para cima dos zagueiros, para cima do Marcos Antônio. O Andreas Pereira fez uma grande perseguição e acabava fechando também essa linha de quatro, né, nos momentos que o Palmeiras recuava um pouquinho mais. Mas se a gente parar para ver, então, foram três jogadores que exigiram um pouco a atenção do sistema defensivo do Palmeiras. Marcos Antônio puxava o Andreas Pereira com ele por aqui, e no fim das contas você tinha então o Lucas, o Caleri, o Luciano, esses três jogadores no meio de linhas compactadas do Palmeiras, ou seja, a bola dificilmente chegava neles, mesmo quando o Lucas tentava aparecer por aqui e recuar. Os próprios atacantes fechavam bastante linha de passe, assim como os jogadores de meio campo também. O Enzo Dias e o Lucas Ramon surtiram pouquíssimo efeito, porque além de terem esses laterais aqui podendo marcar eles, tinha também o apoio defensivo do Maurício e do Alan. Então você percebe que nitidamente, né, dá pra ver na imagem como se fosse um desenho mesmo, o Palmeiras ficava com muito mais jogadores no próprio campo do que os que o São Paulo colocava lá, e o São Paulo, por consequência, ficava com mais jogadores lá atrás, porém mais jogadores que não tiveram capacidade de fazer o time progredir, mesmo que com pouca atenção, relativamente, né, pelo menos em relação ao campo de ataque da marcação do Palmeiras. O Palmeiras teve bastante méritos em, como eu falei, se defender bem, né, muita dedicação defensiva de todos os jogadores, dos atletas que a gente está acostumado a ver, que de fato costumam acumular bons desempenhos nesse aspecto do jogo. E também por uma estratégia que a gente já viu no jogo contra o Fluminense, que foi aplicada mais uma vez nesse jogo e funcionou, de um começo de jogo com bastante proveito da capacidade física desses atletas, ou seja, de começar um ritmo muito alto lá em cima, pressionando alto, forçando o erro do time adversário, abrindo o placar bastante cedo e podendo se dar o luxo, né, por assim dizer, de seguir pelo restante da partida sem necessariamente criar tanto assim, porque realmente criou, mas sem ter o foco na posse de bola, poder entregar um pouquinho mais a bola para o adversário, recuar um pouquinho mais as linhas, e pela forma como se defendeu, contando também, claro, com a forma como o São Paulo jogou com a posse de bola, conseguiu se aproveitar do 1-0 que tinha no placar e assim poder se defender com bastante tranquilidade, mesmo que o São Paulo aos poucos fosse colocando mais jogadores lá no ataque, principalmente no segundo tempo, não foi suficiente para passar por esse sistema defensivo bastante organizado. O time do Palmeiras com méritos, com certeza, do Abel Ferreira. Mais uma vez destaque então para a dedicação defensiva do Vitor Roque, como a gente costuma dizer, do Alan e do Maurício pelos lados, que é sempre muito importante para barrar essas subidas de marcação dos jogadores do São Paulo. Falei, claro, sobre a questão tática, sobre a presença do Luan por aí, o quanto que isso afetou o desenvolvimento ofensivo do São Paulo, mas também isso não isenta os jogadores de ataque por si só das críticas, né? Por mais que eles, nos momentos que participaram do jogo, que receberam a bola, não fossem favorecidos, né? O desempenho deles não fosse potencializado
pela condição tática do jogo. Quando eles puderam fazer alguma coisa, tanto o Luciano quanto o Caleri quanto o próprio Lucas Moura não entregaram bons desempenhos da forma que talvez a gente poderia imaginar da capacidade deles, né, que a gente já viu eles entregando para o time de São Paulo. Então nada ajudou muito, né? Eles também não se ajudaram, assim como o sistema, as circunstâncias do jogo não ajudaram eles. E claro, como eu falei, é sempre importante reconhecer o mérito do time do Palmeiras. A gente viu que fez diferença depois da entrada do Danielzinho, né, no lugar do Luan. Depois também entra o Cauli, entra o André Silva já num contexto de maior desespero, por assim dizer, do São Paulo em busca do resultado. O Danielzinho entra bem, aí melhora também toda a dinâmica, a progressão ofensiva do São Paulo, assim como o Palmeiras vai recuando aos poucos e deixando o São Paulo ficar mais com a bola. Então uma coisa meio que leva a outra, mas o São Paulo em nenhum momento também mostrou que poderia criar alguma coisa e causar algum perigo a ponto de ameaçar a classificação do Palmeiras. Tá falado? Deixe nos comentários se você acha que esqueci de algum ponto aqui na análise, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei. Vamos trocar essa ideia por aqui. Não esquece de deixar seu like no vídeo para ajudar o conteúdo, e se inscrever no canal para receber os próximos, assim como compartilhar, claro, com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, certo? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, um abraço, tamo junto e até a próxima.